Primeiro ponto. Para falar em sanções, é importante lembrar que a sanção será aplicada em decorrência da prática de alguma infração dessa natureza. E é por isso que é importante pensar aqui, primeiro, quais são as infrações. Dois espaços, dois lugares que nós vamos encontrar as infrações. O primeiro deles é o Estatuto da OAB, artigo 34. O artigo 34 relaciona ao longo dos seus incisos quais são as infrações disciplinares. Ali nós temos alguns níveis, e eu vou explicar logo mais. Temos tanto de uma infração mais branda, quanto das infrações mais graves, que vão trazer inclusive o ensejo a uma exclusão, cancelamento da inscrição. Mas vamos lá. O primeiro grupo de infrações, se você encontra no artigo 34. O segundo grupo de infrações, para que nós possamos então falar das sanções, o segundo grupo será o próprio Código de Ética. Professor, de modo geral, o Código de Ética? De modo geral. O desrespeito a qualquer disposição do Código de Ética te traz aqui como consequência a censura. É a sanção mais branda que nós temos. Afrontar, desrespeitar o Código de Ética traz como consequência a censura. Aquelas que são sanções ou aquelas que são infrações mais graves, nós vamos encontrar no artigo 34 e é onde nós teremos, a partir do artigo 35, a indicação de quais são essas sanções. E eu passo, portanto, a falar delas para vocês. O artigo 35 e dispositivos seguintes vão estabelecer quais são as sanções. Nós temos, primeiro, a sanção de multa. A sanção de multa você pode já anotar no seu material. Sanção de multa nunca será aplicada sozinha. Ela vai sempre cumular com duas outras possíveis sanções. Também já pode escrever aí no seu material que vai ser de censura ou de suspensão, ok? Próxima sanção que nós temos, além da multa que você já sabe que é acessória, é a censura. Meus amigos, a censura é a sanção mais branda que o Código de Ética estabelece, como nós estamos vendo o próprio Estatuto. São condutas não que não sejam relevantes, mas elas são mais brandas em relação às demais possíveis. Por exemplo, você atuar realizando publicidade de advocacia em atos em desconformidade. Eu vou colocar ali, por exemplo, um painel com a minha foto fazendo cara de mal, estilo aquela série americana que nós temos, Better Call Saul. Não é possível no nosso sistema, no nosso regulamento acerca da publicidade. Então, censura é a mais branda delas. Inclusive, você pode já considerar o seguinte: quando eu falo de censura, é possível, não existindo aí nenhum antecedente, né? É possível que nós tenhamos dois benefícios. Ou a conversão em ofício reservado, que é um puxão de orelha que o Conselho Seccional vai dar ao advogado, à advogada infratora, ou a possibilidade de firmar uma espécie de um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta, em que você se compromete a não mais realizar aquela infração. Nessas situações, sequer teríamos o registro nos assentamentos do advogado. Próxima, terceira sanção, é a sanção da suspensão. A suspensão vai envolver, na maioria das vezes, a obrigação de se cumprir algo. Como assim, professor? Imagine, o advogado, em tempo de processo físico, fazia a carga dos autos, levava o processo para casa. E se ele não devolver o processo, acaba a ação, extingue a ação? Seria um jeito fácil, né, de você ter uma procedência ou improcedência. Não. Diante da situação em que o advogado não devolve os autos, ele é intimado a devolver. E se mesmo assim não devolvesse os autos, aí ele tinha como consequência a aplicação de suspensão, que vai variar de 30 dias a 12 meses como regra, mas pode estar condicionada à satisfação da obrigação. Por exemplo, suspensão de 30 dias até que devolva os autos. Outras situações que nós vamos ver a suspensão envolve dinheiro. Por exemplo, você que ficou com dinheiro, espero que não seja o caso, você ficou com dinheiro do seu cliente e não prestou contas, você que ficou com dinheiro e não devolveu, não fez repasse, e aí você tem como consequência que vai existir a suspensão de 30 dias, repito, é o prazo mínimo, até que ele faça a devolução devidamente corrigida dos valores que estavam em seu poder. Então, suspensão vai envolver uma conduta mediana, né? Não é simples, também não é mais grave, mas é algo sensível, por isso que a consequência é superior. Durante o período de suspensão, professor, pode o advogado advogar? Não. Suspensão significa que naquele período ele não deixou de ser advogado, mas não poderá exercer a advocacia nem mesmo em causa própria, ok? Próximo, que seria a nossa quarta infração, ou melhor, nossa quarta sanção disciplinar, é a de exclusão. De exclusão, sem dúvida alguma, é a mais grave que nós podemos pensar. A exclusão normalmente estará associada a uma prática criminosa, e isso é importante você guardar. Falou de crime,
falou que existe uma sanção disciplinar em razão dessa prática, pense em exclusão. A exclusão gera como consequência o cancelamento da inscrição do advogado e da advogada, de modo que naquele momento deixa de ser advogado. Diferente da suspensão, você pode se lembrar que eu falei que ele não deixa de ser advogado, mas não pode, durante o período de suspensão, exercer a atividade da advocacia. A exclusão há a perda de vínculo jurídico com a OAB, portanto a pessoa deixa de ser advogado, Mas aí vem a pergunta, é possível que essa pessoa retome a sua inscrição? Será que é possível que ela volte a ser advogado ou advogada? E a resposta é sim. E aqui, muita atenção, ponto que caiu no exame 41, inclusive. Para essas situações, é necessário que o advogado cumpra com a sua sanção de exclusão, como envolve ali a prática criminosa, na maioria das vezes, que ele tenha primeiro, depois de cumprir a eventual pena que ele tenha sido aplicado, que ele realize a reabilitação criminal. Quando transitar em julgado a reabilitação criminal, ele traz prova dessa reabilitação num procedimento administrativo junto à OAB e faz a sua reabilitação junto à OAB. Vai requerer novamente a sua inscrição. É um período longo, não é um período qualquer, mas não se inviabiliza que ele volte a ser advogado. Só se coloca essa condicionante. Se perde a sua inscrição em razão da prática criminosa, ele deve cumprir a reabilitação criminal, realiza a reabilitação junto à OAB para só então realizar a sua inscrição. E para fechar, meus amigos, será que é possível que a pessoa nessas situações possa novamente requerer a sua inscrição sem que faça de novo a OAB ou a prova? Pessoal, o exame de ordem só será obrigatório em uma das situações que envolve suspensão. O advogado que, em razão da sua desídia profissional, da sua falta de apresentação técnica, ele pode ter a suspensão da sua inscrição e aí sim, a volta da sua atividade da advocacia estará condicionada a prestar novas provas que demonstrem condição técnica. Essa é a única hipótese, que envolve inclusive suspensão, que ele vai ter que realizar novas provas. Em todas as outras situações, ele não realiza a prova da OAB de novo. Ele vai ter que mostrar que cumpriu, eventualmente uma sanção, uma pena, mas prova da OAB só nessa hipótese de suspensão que eu disse a vocês. Professor, mas você disse que tem 3 que despencam, né? Quais são aquelas que despencam em prova? Exclusão, porque envolve prática criminosa, na maioria das vezes, envolve algo gravoso. Segunda, suspensão. A suspensão porque você vai ter a situação de impossibilidade de exercício da advocacia. Censura cai bastante, multa cai bastante, não costumam cair tanto, mas está faltando um na nossa conta aqui que eu ainda não falei, que é a suspensão preventiva do advogado. A suspensão preventiva, ela não é uma sanção, mas eu coloquei aqui nesse tema só para poder destacar para fins da sua prova. A suspensão preventiva, como o próprio nome sugere, ela não depende de uma condenação com trânsito em julgado, mesmo que em âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina. A suspensão preventiva, ela tem como foco fazer com que aquele advogado que, diante da sua prática, trouxe uma mancha à atuação da advocacia, de repercussão, saiu uma matéria no Fantástico ou num jornal de grande circulação mostrando que aquele advogado cometeu uma prática criminosa no exercício da advocacia. A OAB, então, pode, depois de designar uma sessão especial com essa finalidade, em que vai ouvir o advogado ou a advogada ali que está sendo alvo dessa investigação, e poderá suspender preventivamente, na verdade provisoriamente, a sua atuação na advocacia. O que eu gostaria que você guardasse, que vai ser cobrado de você, será designada uma sessão solene para ouvir esse advogado, e o prazo máximo nessa situação da suspensão é de 90 dias. No prazo de 90 dias, você tem aí então a impossibilidade dele exercer a advocacia. E é isso. Tema importante, quentíssimo, que cai com frequência na prova. Muito difícil ter um exame sem uma questão envolvendo infrações e sanções. Espero que você tenha gostado e eu peço que você comente esse vídeo aqui, deixando aqui uma sugestão de um próximo tema que você quer ver a gente discutindo, batendo papo de uma maneira bem informal para você aprender e revisar pontos que são importantes para a sua carreira da advocacia, para a sua prova da OAB. Até breve.